E aí, pessoal? Beleza? Tudo jóia? Sejam bem-vindos a mais um mergulho aqui no Corporate Academy Podcast, o podcast que te leva para um mergulho profundo nos seus materiais favoritos, para você absorver o conhecimento e os insights mais importantes, de forma rápida e fácil. Eu sou o Marcos. E eu sou a Joyce. E antes de começar, vamos lembrar a todos para curtirem, compartilharem e visitarem nosso site corporateacademy.org para mais conteúdo incrível. É isso aí. Show! Hoje a gente vai desvendar os segredos de um livro que tem inspirado líderes e empresas do mundo todo, né? Comece pelo porquê, do Simon Sinek. É verdade. Você já se perguntou como algumas empresas, tipo a Apple, a Harley Davidson ou a Southwest Airlines, conseguem ter uma influência tão grande nas pessoas? Uhum. O Sinek, ele ajuda a gente a entender esse mistério. O Sinek, ele apresenta um jeito, né? Um jeito diferente de pensar, agir, se comunicar, que leva à inspiração. E ele chama isso de o círculo dourado. Pensa bem. A maioria das empresas, elas se comunicam de fora para dentro. Falando primeiro do que fazem, né? Depois como fazem. E por último, por quê? Tipo, a gente vende o melhor carro do mundo. Isso. Com mais alta tecnologia, porque a gente é a empresa X. Exatamente. Mas as empresas e líderes que realmente inspiram, como a Apple, eles fazem o oposto. Eles comunicam primeiro o seu propósito, a sua crença, o seu porquê. Depois explicam como fazem o que fazem e, por fim, o que fazem. Então, em vez de começar pelo produto, eles começam pela paixão, pela causa, pela razão de existirem. Isso aí. É como construir uma casa começando pelo alicerce e não pelo telhado. Legal. E o mais legal é que o Sinek, ele conecta esse círculo dourado com a biologia do nosso cérebro. Sério? Como assim? Ele explica que o nosso porquê, a nossa motivação mais profunda, está ligada ao sistema límbico. A parte do cérebro responsável pelas emoções e pelas decisões. Já a parte racional, o que a gente faz, está ligado ao neocórtex, que cuida da linguagem, do pensamento lógico. Isso quer dizer que na hora de tomar uma decisão, a gente é mais guiado pela emoção do que pela razão. Em muitos casos, sim. E isso explica porque, às vezes, a gente sabe o que quer, mas tem dificuldade de explicar o porquê. É como se a gente sentisse a resposta, mas não conseguisse traduzir em palavras. Nossa, isso faz muito sentido. Eu já me peguei nessa situação várias vezes. E como o Sinek usa isso para explicar o sucesso ou o fracasso de algumas empresas? Ele compara a Apple com a Ativo, lembra? Ah, sim, Ativo. A Ativo tinha um produto inovador, mas não conseguiu decolar como a Apple. Sabe por quê? Não. Porque a Apple sempre comunicou seu porquê, desafiar o status quo e empoderar as pessoas. E isso transparece em todos os seus produtos, do iPod ao iPhone. Já a Ativo focava nos recursos do produto, no o que e no como, mas não conseguia transmitir o seu porquê. Entendi. É como se a Apple vendesse um estilo de vida, uma crença, e as pessoas comprassem essa ideia, e não apenas um produto, né? Perfeito, é exatamente isso. E tem mais, Sinek, ele critica as manipulações de marketing, tipo promoções, pressão dos amigos, medo. Aquelas propagandas que tentam te convencer de que você precisa comprar algo, mesmo que você não precise de verdade. Exatamente. Ele critica essas técnicas porque elas focam em resultados de curto prazo e não constroem uma lealdade verdadeira. Em vez de tentar manipular as pessoas, o Sinek argumenta que é mais eficaz focar nos early adopters, sabe? Quem são os early adopters? São os inovadores, os entusiastas, aqueles que abraçam uma ideia nova porque acreditam na causa, no porquê por trás dela. Eles são os que espalham a mensagem para o resto do mercado, criando um movimento orgânico e autêntico. Faz sentido. Mas como a gente constrói essa confiança, essa lealdade que vai além do preço ou da propaganda? Segundo Sinek, a chave é a autenticidade. A empresa precisa ser coerente entre o que diz e o que faz. As ações precisam refletir o porquê, os valores da empresa. Ele cita a Southwest Airlines como exemplo. Eles não só têm uma cultura forte baseada no respeito e na valorização dos funcionários, mas também comunicam isso em tudo o que fazem, desde os anúncios até o atendimento nos voos. E essa coerência, essa autenticidade gera resultados? Com certeza. A Southwest é uma das empresas aéreas mais lucrativas e admiradas dos Estados Unidos. E o mais legal é que eles não são os únicos. O Sinek cita também a Bridgeport Financial, uma empresa de cobrança. Uma empresa de cobrança que coloca o porquê em prática. Sério? Pode parecer estranho, mas é verdade. Eles construíram uma cultura de compaixão e respeito, tratando os devedores com dignidade. E adivinha? O quê? Eles são muito mais bem-sucedidos do que a média do setor. Caramba! Isso mostra que o porquê pode ser aplicado em qualquer área, em qualquer tipo de negócio. E que no final das contas as pessoas valorizam empresas que têm um propósito, que fazem a diferença no mundo. Exatamente. E essa é a grande sacada do comece pelo porquê, né?
Não se trata apenas de vender mais, mas de construir algo maior, algo que inspire as pessoas, que gere valor para o mundo. E a gente vai aprofundar ainda mais nisso no próximo bloco. Fiquem ligados, pessoal, a gente já volta. E aí, pessoal, de volta com a gente para a segunda parte do nosso mergulho e comece pelo porquê. No bloco anterior, a gente viu como entender e comunicar o seu porquê é fundamental para inspirar pessoas e alcançar o sucesso, certo? Com certeza, mas agora precisa ir um passo além, né? Saber o porquê é importante, mas como colocar isso em prática. Como usar o círculo dourado para construir uma empresa, uma marca, um movimento. Ótima pergunta. E o Sinek, ele nos dá algumas pistas. Ele fala da importância de ter um megafone. Uma estrutura que amplifique o seu porquê para o mundo. Um megafone. Que interessante. Me explica melhor isso. Claro. O megafone é a sua empresa, a sua marca, seus produtos, os seus serviços, a sua comunicação. Tudo que torna o seu porquê tangível, visível para o mundo. É a estrutura que propaga a sua mensagem, os seus valores, a sua causa. Então não basta só ter um propósito, a gente precisa ter uma estrutura que comunique esse propósito de forma eficaz. Tipo, ter um site, um blog, fazer posts das redes sociais, participar de eventos. Exatamente. E essa estrutura precisa ser autêntica, precisa refletir o porquê da empresa em todos os seus aspectos. Lembra da Southwest Airlines? Eles não só têm uma cultura forte, baseada no respeito, na valorização dos funcionários, mas também comunicam isso em tudo que fazem, desde os anúncios até o atendimento nos voos. E como garantir que quando a empresa cresce, todos os funcionários estejam alinhados com o porquê? Porque, né, manter essa coerência com um time pequeno já é um desafio, imagina com centenas ou milhares de pessoas. Verdade, é aí que entra a importância da liderança. O Sinek destaca que, além do líder visionário, aquele que define o porquê, a empresa precisa ter pessoas do tipo como na equipe. Pessoas do tipo como? Que legal. Quem são essas pessoas? São aquelas pessoas que sabem como transformar a visão do líder em realidade. Elas constroem os sistemas, os processos, a estrutura que dá vida ao porquê. São os gestores, os engenheiros, os designers, os comunicadores, todos aqueles que traduzem propósito em ações concretas. Então é como uma orquestra. O maestro define a música, o porquê. E os músicos, os comos, tocam os instrumentos, dando vida à melodia. Perfeita analogia. E para essa orquestra funcionar em harmonia, a confiança é fundamental. O líder precisa confiar na capacidade dos seus comos para concretizar a visão e os comos precisam se sentir inspirados pelo porquê para dar o seu melhor. E como essa confiança se manifesta na prática, tipo no dia a dia da empresa? De várias maneiras, na delegação de responsabilidades, na autonomia para tomar decisões, no reconhecimento dos talentos, na criação de um ambiente de trabalho positivo e colaborativo. O líder precisa mostrar que confia na sua equipe e a equipe precisa sentir que faz parte de algo maior do que ela mesma. E o Sinek também fala da importância dos símbolos, certo? Tipo, a logomarca da Apple que a gente já mencionou. Sim, os símbolos são importantes porque tornam o intangível porquê algo concreto visível. A maçã mordida da Apple, por exemplo, se tornou um símbolo de inovação, de criatividade, de desafio ao status quo. Mas o Sinek alerta. O símbolo só tem poder se a causa, o porquê por trás deles for autêntica, consistente. Então, se a empresa não tiver um porquê forte, de nada adianta ter um logomarca bonita, um slogan impactante, um monte de firula visual. É isso aí. A logomarca, os produtos, os serviços, tudo precisa estar alinhado com o propósito da empresa. Se não houver essa coerência, os símbolos se tornam vazios, perdem o poder de inspirar. E como a gente garante que a nossa empresa, a nossa marca, o nosso movimento seja autêntico? Como evitar cair na armadilha das manipulações e do marketing vazio? Tipo, prometer mundos e fundos, mas, na prática, não entregar nada de valor. Boa pergunta. Para isso, o Sinek propõe um teste. Simples, mas poderoso, o teste do AIPO. Teste do AIPO. Que nome curioso. Como funciona esse teste? Imagina que você está no supermercado, morrendo de fome, e tem duas opções. Um bolo de chocolate delicioso ou um maço de AIPO. Qual você escolhe? Ah, se for só pela lógica, pelo prazer imediato, eu vou de bolo de chocolate sem pensar duas vezes. Chocolate é vida, né? Mas e se eu te disser que você está de dieta e que precisa se alimentar de forma saudável para alcançar seus objetivos? A escolha muda completamente. Aí eu vou de AIPO, com certeza. Afinal, o meu porquê, o meu objetivo de ter uma vida mais saudável me leva a tomar a decisão certa. Mesmo que ela não seja mais prazerosa no curto prazo. Exatamente. E o mesmo vale para as empresas. O teste do AIPO serve para avaliar se as decisões estão alinhadas com o porquê. Na hora de contratar um funcionário, por exemplo, a pergunta não é apenas: esse candidato tem as habilidades necessárias? Mas sim, esse candidato compartilha dos nossos valores. Ele se encaixa na nossa cultura. Ele vai contribuir para o nosso porquê. Então o teste do AIPO é tipo um filtro
para garantir que todas as ações da empresa estejam alinhadas com o propósito, com a causa. Isso mesmo. E ele pode ser aplicado a qualquer decisão, grande ou pequena. Quer ver alguns exemplos? Manda ver. Na hora de lançar um novo produto, a pergunta seria: esse produto está alinhado com o nosso propósito? Ele vai agregar valor para os nossos clientes da maneira que a gente acredita ser a certa. Na hora de criar uma campanha de marketing, essa campanha comunica o nosso porquê de forma autêntica. Ela vai gerar valor para o nosso público ou é apenas um apelo superficial para aumentar as vendas? Nossa, o teste wipe é bem versátil, dá para usar em várias situações. Com certeza. É uma ferramenta poderosa para manter o foco no porquê e garantir que a empresa esteja sempre no caminho certo. E falando em caminho certo, o Sinek também aborda os desafios, né? De manter o porquê vivo quando a empresa cresce. Ele usa o exemplo do Walmart. O Walmart, aquela gigante do varejo. O que aconteceu com eles? Após a morte do seu fundador, o Sam Walton, o Walmart começou a perder o foco no seu porquê original, que era servir as pessoas, oferecer produtos de qualidade a preços acessíveis. Eles começaram a focar apenas em preços baixos, em detrimento dos seus valores, da sua cultura. E quais foram as consequências disso? Uma série de problemas. Acusações de práticas trabalhistas injustas, perda de confiança dos clientes, queda na qualidade dos produtos, enfim, uma bagunça generalizada. Tudo porque eles se esqueceram da sua razão de existir, do seu propósito, da sua alma. Caramba, então, mesmo uma empresa gigante como o Walmart pode perder o rumo se esquecer do seu porquê. Com certeza. E o Sinek argumenta que isso acontece com muita frequência. As empresas crescem, se tornam complexas e acabam focando em processos, em resultados, em indicadores e se esquecem da sua essência. É como se a chama do porquê fosse apagando aos poucos. E como evitar que isso aconteça? Tipo, qual o antídoto para esse apagão do propósito? A chave é a liderança. O líder precisa ser o guardião do porquê, o defensor da causa, o exemplo a ser seguido. Ele precisa manter a chama acesa, inspirar a sua equipe, garantir que todos estejam alinhados com o propósito da empresa. Mas como o líder faz isso na prática, no dia a dia da empresa? Comunicando o porquê de forma clara e consistente, celebrando os sucessos que refletem os valores da empresa, reconhecendo, recompensando os comportamentos que demonstram o porquê em ação. E principalmente vivendo o porquê no seu dia a dia, sendo um exemplo para todos. Ser um líder inspirador é um desafio, e tanto, né? Mas parece ser muito recompensador também. E o Sinek fala também sobre a importância da sucessão, né? De preparar alguém para continuar o legado do porquê. Sim. Ele usa o exemplo da Apple, que após a saída do Steve Jobs, conseguiu manter o seu sucesso porque o Tim Cook, o seu sucessor, era um defensor do porquê da empresa, da sua cultura, da sua visão. Manter o legado, a essência da empresa, mesmo com a mudança de liderança, é fundamental para a longevidade, né? Mas e quando o sucessor não está alinhado com o porquê? O que acontece? O Sinek cita o exemplo da Starbucks, que, após a saída do seu fundador, Howard Schultz, passou por um período turbulento porque os seus sucessores não conseguiram manter a essência da empresa. O seu foco na experiência do cliente, na criação de um terceiro lugar, acolhedor e inspirador. E no final, o que aconteceu com a Starbucks? Eles conseguiram se recuperar. Sim. Felizmente, o Howard Schultz se tornou a empresa e reconduziu a Starbucks ao seu caminho original, lembrando todos o seu porquê. Mas essa história serve como um alerta para a importância de ter um plano de sucessão que garanta a continuidade do porquê, da cultura, da visão da empresa. É como se o porquê fosse um tesouro a ser protegido e passado para as próximas gerações, né? Exatamente. E esse tesouro é a base para construir uma empresa duradoura, que vai além dos produtos, dos serviços, dos resultados financeiros, uma empresa que tem um impacto positivo no mundo, que inspira pessoas, que faz a diferença. Show. A gente já viu como o porquê é importante para as empresas, para os líderes, mas e para nós, como indivíduos? Como aplicar o círculo dourado na nossa vida? Essa é uma ótima pergunta e é o que a gente vai explorar na próxima parte do nosso mergulho. Fiquem ligados, a gente já volta. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho em Comece pelo Porquê. A gente já explorou bastante o livro do Simon Sinek, mas falta o último passo, né, que é o mais importante para a gente colocar tudo isso em prática na nossa vida. Verdade. A gente já sabe que entender o porquê é essencial para inspirar, para construir uma empresa autêntica, para tomar decisões alinhadas com a nossa causa. Mas e como a gente descobre o nosso próprio porquê? Essa é a pergunta de ouro, né? Com certeza. Saber o porquê dos outros é inspirador. Mas e o nosso? Qual é a nossa paixão, o nosso propósito, a nossa razão de existir? Como a gente encontra essa resposta? Para nos guiar nessa jornada de autoconhecimento, o Sinek usa uma analogia poderosa, a flecha. A flecha. Interessante, eu nunca tinha pensado nisso. Como essa analogia funciona? Pensa bem, antes de ser lançada, a flecha precisa ser puxada para trás, né? Para ganhar impulso e atingir o alvo. E com o nosso porquê é a mesma coisa. A gente precisa olhar para trás, para nossa história, para as nossas experiências, para entender o que nos impulsiona, o que nos move. Então a gente precisa fazer uma retrospectiva da nossa vida para encontrar o nosso propósito
Tipo, mergulhar nas nossas lembranças, nos nossos sucessos, nos nossos fracassos. Exatamente. O Sinek sugere que a gente busque padrões nas nossas experiências, no nosso momento de maior alegria, de realização. Quais foram os trabalhos que mais te realizaram? Quais foram os projetos que te deixaram mais orgulhoso? Que tipo de impacto você quer ter no mundo? Faz sentido. É como se a gente estivesse procurando pistas, sinais que nos mostrem qual é o nosso caminho, né? Qual é a nossa missão. E além de olhar para o passado, a gente também precisa olhar para dentro, né? Para os nossos valores, para as nossas paixões. Com certeza. O que te move? O que te faz vibrar? O que você defende com unhas e dentes? Essas perguntas nos ajudam a conectar com a nossa essência, com aquilo que realmente importa pra gente. E tem alguma técnica, algum exercício prático que a gente pode fazer para descobrir o nosso porquê? O Sinek, ele sugere que a gente converse com pessoas que nos conhecem bem, amigos, familiares, colegas de trabalho. Perguntar a eles o que eles veem na gente. Quais são nossos pontos fortes, quais são as nossas características mais marcantes. Às vezes os outros enxergam em nós qualidades que a gente nem percebe. E a gente também pode olhar para os nossos heróis, né? Para os nossos exemplos de vida. O que a gente admira neles, que qualidades deles a gente gostaria de cultivar em nós mesmos. Exatamente. Buscar inspiração em pessoas que admiramos pode nos dar insights valiosos sobre o nosso próprio porquê. E também é importante prestar atenção aos momentos, né? Em que a gente se sente mais energizado, mais inspirado, mais engajado. O que a gente estava fazendo, com quem a gente estava, que tipo de impacto a gente estava tendo. Nossa, são tantas pistas, tantos caminhos para encontrar o nosso porquê. É como se a gente tivesse um mapa do tesouro, mas precisasse decifrar os enigmas para chegar ao destino final. E com o tempo, a gente começa a ter uma visão mais clara do nosso porquê, do nosso propósito, da nossa razão de existir. E aí tudo começa a fazer mais sentido. As decisões ficam mais fáceis, os relacionamentos se tornam mais autênticos, a gente se sente mais realizado, mais feliz. Mas como a gente sabe se a gente está no caminho certo? Se o porquê que a gente encontrou é o verdadeiro. O Sinek, ele nos dá um termômetro infalível, a intuição. Se a gente se sente inspirado, energizado, motivado, se a gente sente que está fazendo o que ama, que está tendo um impacto positivo no mundo, então é sinal de que a gente está no caminho certo. A intuição é a voz da nossa alma. Ela nunca mente sedente. E se a gente ainda não encontrou o nosso porquê? Se a gente ainda estiver em busca? Sinek, ele nos encoraja a ter paciência, a ser persistente, a não desistir da busca. Ele mesmo passou por momentos de crise, de questionamento, de frustração antes de encontrar o seu próprio porquê. A jornada de autoconhecimento é única para cada pessoa, né? Não existe um prazo, um manual, uma fórmula mágica. O importante é continuar buscando, experimentando, aprendendo. É como uma grande aventura, né? Com desafios, surpresas, aprendizados. E a gente precisa estar aberto para viver essa aventura, para se conectar com o nosso porquê e realizar o nosso potencial máximo. E quando a gente encontrou o nosso porquê, o que acontece? A gente começa a viver com mais propósito, com mais paixão, com mais energia. A gente se conecta com a nossa essência, com a nossa missão, com a nossa razão de existir. É como se a gente tivesse encontrado a nossa bússola interna, né? Que nos guia na direção certa, que nos ajuda a navegar pelos desafios da vida com mais clareza, mais confiança. Exatamente. E essa bússola interna nos impulsiona a tomar decisões mais alinhadas com o nosso porquê, a nos cercar de pessoas que compartilham da nossa visão, a nos dedicar a projetos que nos inspiram, a buscar ter um impacto positivo no mundo. E como comece pelo porquê pode nos ajudar a construir um mundo melhor. Quando a gente vive com um propósito, quando a gente se conecta com o nosso porquê, a gente se torna mais autêntico, mais íntegro, mais inspirador. E a gente contagia as pessoas ao nosso redor, com a nossa paixão, com a nossa energia, com a nossa visão de mundo. A gente se torna um agente de transformação, um farol que ilumina o caminho para os outros. E aí, a gente começa a criar um movimento, uma onda de inspiração que pode transformar o mundo. Exatamente. É como um efeito dominó. Uma pessoa inspira outra, que inspira outra e assim por diante. E com o tempo, a gente cria uma rede de pessoas conectadas por um propósito comum, que trabalham juntas para construir um mundo melhor. Um mundo mais justo, mais humano, mais sustentável. Que mensagem poderosa. E o que você diria para quem está ouvindo a gente agora e quer começar a aplicar o comece pelo porquê na sua vida? Eu diria, comece pela sua história. Olhe para trás, para as suas experiências, para os seus sucessos, para os seus fracassos e busque padrões. Reflita sobre as suas paixões, os seus talentos, os seus valores. Converse com pessoas que te conhecem bem. Peça feedback, esteja aberta a novas perspectivas, experimente coisas novas, saia da sua zona de conforto, busque aquilo que te faz vibrar e, acima de tudo, confie na sua intuição. Ela é a sua bússola interna que te guia na direção do seu porquê. E nunca desista da busca. O porquê está aí dentro de você.
esperando para ser descobertos. Quando você encontrá-lo, você vai sentir uma energia, uma paixão, uma força que te impulsionará a realizar coisas incríveis. Você vai se sentir mais vivo, mais conectado com o seu propósito, mais feliz. E lembre-se, o Comece pelo Porquê não é apenas um livro, é um movimento. Um movimento que nos convida a viver com mais propósito, a inspirar uns aos outros, a construir um mundo melhor. E faz parte desse movimento. É isso aí, pessoal. Esperamos que vocês tenham curtido o nosso mergulho no Comece pelo Porquê. A gente se divertiu muito gravando esse episódio e esperamos que ele tenha inspirado vocês a encontrar o seu próprio porquê e a construir uma vida mais autêntica, mais significativa, mais feliz. E não se esqueçam de curtir, compartilhar e visitar nosso site corporateacademy.org para mais conteúdo inspirador. A gente está sempre postando novidades por lá. A gente se encontra no próximo episódio. Um abraço. Tchau, tchau.